Jesus tinha necessidade de orar. Nós encontramos frequentemente na Bíblia passagem que diz assim: Jesus se retirou do meio deles, ficou num lugar isolado para orar. Jesus subiu a montanha para orar. Qual era a necessidade que Jesus tinha de orar? Ele precisava aumentar a fé. Nós sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas por que então Jesus se retirava com muita frequência para orar? Sendo Jesus de duas naturezas, né, ele era humano e divino, a natureza humana tinha necessidade de adorar a Deus Pai. Tudo que ele fez aqui na terra, claro, ele fez por amor a nós, a nossas almas, mas o que nos salvou foi o amor dele por Deus Pai. No Calvário, na cruz, ele fez todo esse sacrifício, passou por todo esse sacrifício por amor a Deus Pai. Então esse é o primeiro ponto. A necessidade de adorar a Deus o levava a levar uma vida de oração constantemente. Segundo ponto, também tinha a necessidade, ele tinha necessidade de ensinar para nós como é que nós devemos fazer. Nessa passagem nós vamos ver aqui que antes de escolher os discípulos, Jesus passou a noite em oração, né? E daí, de manhã, ele teve esse discernimento de quais os seus discípulos ele chamou para serem os apóstolos. Foi necessário uma noite de oração, né? Porque no dia a dia, nós, humanos, não conseguimos raciocinar direito. É muito barulho, é muita informação. É necessário que nós tenhamos, né, esse ponto de encontro com Deus, esse subir na montanha. E esse subir na montanha vai significar também elevar-se das coisas temporais, as coisas do dia a dia. E não quer dizer que coisas ruins, não, coisas virtuosas, o trabalho para sustentar a sua família, às vezes obras de caridade. Mas nós vamos fazendo tudo isso muitas vezes de uma forma tão mecânica, né? E dado ao barulho do mundo, nós não conseguimos elevar nosso pensamento a Deus. Outro ponto que Jesus nos mostra aqui, de passar a noite em oração. Mas como é que eu vou passar a noite em oração se eu tenho que trabalhar no outro dia? A questão é, como é que eu inicio a noite, né? E eu falo que isso é uma luta muito grande, que nos últimos tempos eu tenho tentado mudar. É assim, à noite, antes de dormir, o que eu faço? Eu vou assistir um filme violento, eu vou assistir um filme erótico, eu vou me informar com notícias que talvez vão perturbar a minha alma. É importante para que o meu espírito ore durante a noite, que eu tenha, né, no começo da noite, ali antes de dormir, que eu tenha talvez uma leitura, né, tipo um livro que eleva a nossa alma. Esse aqui, Preparação para a Morte, por exemplo, um livro maravilhoso de Santo Afonso Maria de Ligório, um livro como Imitação de Cristo, Imitação de Maria. Temos muitos livros bons. Talvez para você que está mais ligado à área do audiovisual, assistir uma pregação, né, de um pregador, de um sacerdote. É preciso sim que se o nosso corpo não passar a noite em oração, dado ao trabalho que nós temos durante o dia, é preciso que o Espírito ore em nós. Quem de nós não, assim, depois de um retiro, de um tempo maior com Deus, né, um final de semana com Deus, não acorda de noite e a gente acorda com aquela música, né, maravilhosa daquele retiro? Ou acorda com a frase de uma pregação ou com a frase bíblica? Isso é o Espírito que ora em nós, até mesmo quando nós estamos dormindo. Mas triste é quando a gente vai dormir perturbado com filmes, com notícias que não nos agregam, que nos põem a nossa alma para baixo. E aí a gente vai dormir com aquilo na mente e ainda é bem provável que tenhamos até pesadelo. Essa é a necessidade de nós orarmos. É por isso que Jesus nos mostrou o caminho. Primeiro, é preciso que nós adoremos a Deus. E é uma pergunta que eu faço para você e para mim. Quando foi a última noite que você contemplou a natureza?
que você contemplou numa noite estrelada para tentar entender a grandeza de Deus e por que que Deus fez tudo isso. Toda essa beleza da Via Láctea e a gente não consegue ver nem uma fração do universo. Né? Certa vez eu estava questionando Deus por que que ele fez aquelas florezinhas tão lindas assim, mas lá jogado na beira da estrada, onde as pessoas passam por cima, a fumaça dos veículos sufoca. E no silêncio do meu coração, Jesus falou assim, essas flores foram criadas porque você não consegue mais olhar para cima. Porque quando você olhar para baixo, pelo menos assim você vai poder contemplar a beleza da criação de Deus. Desse Deus que tudo criou por amor a você. Pense nisso, Deus te abençoe. Né? E tenha um dia de oração. E no final desse dia, uma noite de oração. Deus te abençoe.